Olá, bem-vindos a mais uma análise. E hoje a gente vai falar de uma verdadeira lenda dos céus, o Concorde. Sabe, essa era uma máquina que ia muito além de só quebrar a barreira do som. Ela quebrava as barreiras da nossa imaginação. O Concorde, gente, não era só um avião, né? Era a materialização de um sonho, uma promessa de futuro que por um tempo glorioso, se tornou realidade. Essa citação já dá uma ideia da experiência que era voar num Concorde, né? Era quase transcendental. Imagina só, ter uma visão do nosso planeta que, até então, era praticamente reservada aos astronautas, mas agora é oferecida a passageiros. É o ponto de partida perfeito para essa jornada incrível que a gente está prestes a explorar. Olha só esse número. Pensa um pouquinho nele. 2 horas, 52 minutos e 59 segundos. Esse foi o tempo recorde para cruzar o Oceano Atlântico lá em fevereiro de 96. Imagina, chegar em Nova York saindo de Londres mais rápido do que o tempo que leva para assistir a um filme um pouco mais longo. A pergunta que fica na cabeça é: como? Como é que isso era possível? Ok, vamos mergulhar nisso. Para entender o Concorde, a gente precisa voltar no tempo para uma era de otimismo tecnológico assim, sem limites, onde o sonho de ter um avião de passageiros mais rápido que o som parecia não só possível, mas inevitável. Essa jornada de 20 anos, de uma ideia que parecia ficção científica até uma realidade comercial, foi uma prova e tanto de colaboração internacional e da mais pura força de vontade da engenharia. O objetivo era ousado, era transformar a ficção em fato. Agora, vamos entrar no coração da máquina. Porque o Concorde não era só rápido, ele era uma obra-prima da engenharia. E é essa tecnologia revolucionária que beirava a mágica que a gente vai explorar agora. Aquela asa em delta icônica não estava ali só pelo design, não. Ela era o cérebro aerodinâmico do avião. Ela resolvia um baita paradoxo: como ser super eficiente em velocidades supersônicas e, ao mesmo tempo, ser estável e controlável em baixas velocidades para pousar e decolar. Uma verdadeira aula de aerodinâmica em ação. E para resolver um problema de visibilidade bem específico, que era criado pelo ângulo que o avião ficava na aproximação, veio uma solução de engenharia que é simplesmente genial e inesquecível. Como é que os pilotos iam ver a pista? A resposta foi elegantíssima. A gente inclina o nariz para ele sair da frente. Simples assim. Agora se prepara para um fato que parece coisa de filme de ficção científica. O calor que a fricção com o ar gerava, a Mach 2, era tão intenso que o avião literalmente crescia durante o voo. No cockpit, chegava a abrir uma fresta na parede e os engenheiros de voo, meio que por tradição, colocavam seus bonés nesse espaço antes de pousar. É um detalhe humano incrível no meio de tanta tecnologia. Mas e para quem estava a bordo? O que toda essa engenharia significava? Bom, vamos entrar na cabine e descobrir como era a experiência incomparável de ser um passageiro no Concorde, um lugar onde o próprio tempo parecia se dobrar à vontade humana. Nada, absolutamente nada, ilustra melhor o valor do Concorde do que essa comparação aqui. Não era só sobre chegar mais rápido, era sobre redefinir o seu dia. Dava para tomar café da manhã em Paris e almoçar em Nova York, chegando lá antes mesmo da hora local em que se partiu. Era literalmente uma máquina do tempo. Só que por trás do champanhe e da velocidade, existia o grande paradoxo do Concorde. A promessa era de um luxo supremo, mas a realidade era uma cabine surpreendentemente apertada, com janelinhas do tamanho de uma mão. Era o preço que se pagava para acomodar toda a engenharia que permitia voar na borda do espaço. Mas esse sonho todo enfrentou desafios gigantescos. A tecnologia era brilhante, sem dúvida, mas o mundo real, com sua economia, com sua política, se provou um obstáculo muito maior do que a barreira do som. No comecinho, o futuro parecia não ter limites. O mundo da aviação estava convencido o voo supersônico era o próximo passo. O futuro. As maiores companhias aéreas do planeta fizeram fila, o que resultou em mais de 100 pedidos preliminares para o Concorde. E então veio a realidade. Daqueles mais de 100 pedidos, apenas 14 aviões entraram em serviço comercial. 14. E só com as companhias aéreas estatais dos países que construíram o avião, a British Airways e a Air France. A pergunta é inevitável: o que foi que aconteceu?
O que aconteceu foi basicamente uma tempestade perfeita. Primeiro, a crise do petróleo de 73. De repente, o preço do combustível quadruplicou e o consumo do Concorde virou algo proibitivo. Depois, o tal do estrondo sônico. As reclamações eram tantas que os voos supersônicos sobre terra foram proibidos, restringindo as rotas só para os oceanos. E para completar, surgiu o Jumbo, o Boeing 747, oferecendo um futuro diferente. Não era sobre ser mais rápido, mas sobre ser maior e muito mais econômico. Juntando tudo isso, bom, esses fatores selaram o destino do avião. Ele virou um ícone, sim, mas um ícone de nicho. E isso nos leva ao capítulo final e mais doloroso da história do Concorde. Um fim trágico para uma era que foi absolutamente gloriosa na aviação civil. O acidente em Paris foi um golpe devastador na confiança do público. E embora o avião tenha voltado a voar, mais seguro do que nunca, o mundo já tinha mudado. A queda no tráfego aéreo depois do 11 de setembro, somada aos custos de manutenção que eram astronômicos, tornou a operação simplesmente insustentável. E no fim, a gente fica com essa questão. O Concorde foi o auge da ambição humana ou foi uma dura lição de economia? O legado dele nos força a pensar quais são as nossas verdadeiras prioridades em inovação em viagens. Uma pergunta que até hoje continua ecoando nos céus. Obrigado por nos acompanhar nesta jornada. Sabe o que eu quero saber mais, saber tudo.